Então, o que essa figura, né, sugere? Esse aí não sou eu, não, tá? Não sou eu, não. E essa figura sugere alguém que provavelmente, né, poderia ser o professor Carlos andando de ônibus aí, segurando naquela barra, mas não é não. Então, sugere uma pessoa aí que está provavelmente com alguma dificuldade, poderia ser dor, por exemplo, mas a barra ali mostra, né, ou dá a entender que ele está com essa aparência porque está fazendo uma força, certo? E por que eu coloquei essa imagem? Porque força é, no caso, a grandeza fundamental tratada nas leis de Newton. E eu quero tratar a fundo essas 3 leis de Newton e esse assunto força, isso na parte teórica hoje, tá? Porque nós teremos aulas aí que nós vamos desenvolver raciocínio matemático. Mas hoje é uma discussão, no caso, teórica, mas eu vou tentar aprofundar aqui tudo que eu sei e colocar para vocês aí um entendimento a respeito de força. Então, olha só. Aqui, no caso, a força, ela tem 3 atribuições. A força ela é capaz de equilibrar os corpos. Então, se você olhar, você está aí na sua casa, se você olhar aí para qualquer objeto que esteja paradinho, que esteja em repouso, certamente esse objeto ele está sujeito a pelo menos 2 forças. E o que acontece? Esse objeto que está aí paradinho em repouso, que está sujeito às 2 forças, o que acontece é que essas forças, elas estão equilibrando esse corpo. Então, essa é uma atribuição da presença das forças sobre os corpos. Então, a força também ela é capaz de alterar a velocidade dos corpos. Os corpos, eles mudam de velocidade porque uma força é aplicada sobre eles. Isso é o que faz um corpo alterar a sua velocidade. E agora veja só, não é somente, no caso, o valor da velocidade, tá? A direção da velocidade também, tá? Não só o valor da velocidade, mas também a direção da velocidade é alterada através de uma força. Um corpo, ele pode manter a velocidade constante e ter a sua direção alterada, e isso acontece pela aplicação, no caso de uma força. E também uma força, ela é capaz de causar quebra ou deformação dos corpos. Veja, essas 3 atribuições da força, elas, no caso, estão intimamente ligadas com as leis de Newton. Então, mais adiante eu vou apresentar essas leis, e no caso, eu até volto para mostrar por que cada uma dessas atribuições da força estão, no caso, ligadas às leis de Newton. Mas entenda que força, nesse momento, então, o conceito de força é todo agente capaz de realizar essas 3 tarefas: equilibrar corpos, alterar velocidade e causar quebra ou deformação, beleza? Ó, o negócio é o seguinte, se tiver dúvida, escreve aí que a gente esclarece, tá? Então, olha só, na sequência, nós temos aí a lembrança de que força é uma grandeza vetorial, tá? Hoje nós, basicamente, não vamos dar esse tratamento vetorial para a força. Quando a gente for fazer o desenvolvimento matemático das leis de Newton, aí eu vou tratar muito dessa questão da força vetorial. Vai acontecer aí em algumas aulas para adiante, certo? E aí a gente vai navegar por esse universo vetorial da força, também da velocidade e da aceleração. Agora veja só, uma outra grandeza que eu preciso definir nessa aula é a grandeza massa, certo? Então aqui eu coloquei até como se fosse o embate da química e da física, né? Esse versus aqui. Porque na química é muito comum a gente escutar, no caso, a grandeza massa como sendo uma quantidade de matéria. E aí existe a teoria, né, que é estudada a respeito do número de mols,
a ideia de associar com a massa atômica e tudo isso. Então, veja, é natural que a química interprete como uma quantidade de matéria. Mas a física tem um conceito, uma ideia muito interessante para, no caso, a massa. A massa, ela é a medida da inércia dos corpos. E eu escrevi ali que a inércia é a tendência natural dos corpos preservarem o seu estado primário. Vamos falar aí em termos simples. Nós podemos, então, considerar a inércia como se fosse uma espécie de teimosia. É uma espécie de teimosia. O corpo teima em continuar do jeito que ele está. Se ele está em repouso, ele teima em continuar em repouso. Se ele estiver em movimento, ele teimará em continuar em movimento. Então, entenda inércia como sendo uma espécie de teimosia. A massa, como eu coloco aqui como medida da inércia, veja só agora qual seria a ideia. Se a gente fizer uma comparação, nós temos um carrinho de brinquedo, tá? Pensa na situação aí, é para realmente imaginar. Um carrinho de brinquedo e um caminhão de verdade, certo? Se a gente, de forma simples, você fosse perguntado a respeito, qual é a massa maior, do caminhão ou carrinho de brinquedo? Qualquer pessoa responderia que é a massa do caminhão, e ela está correta. Mas vamos entender conforme a ideia da inércia. Inércia eu falei como sendo uma teimosia do corpo permanecer no estado que ele se encontra. Então vamos pensar no caminhão e no carrinho, ambos em repouso, certo? Ambos estão parados, ambos estão em repouso. E agora pense no seguinte. Se eles teimam em continuar como estão, qual dos dois é mais fácil da gente mudar esse estado? Pense, eles querem permanecer em repouso e a gente quer mudar essa situação. É mais fácil a gente alterar fazendo força sobre o caminhão ou fazendo força sobre o carrinho de brinquedo? É evidente que seria muito mais fácil movimentar, tá? Tirar do repouso o carrinho de brinquedo. Então veja como essa massa, né, está ligada com essa inércia. O carrinho ele teima em ficar em repouso. Mas o que acontece? A gente aplica uma força e retira. Então significa que a inércia ou a vontade ou a teimosinha do carrinho de brinquedo é menor. Consequentemente, a sua massa é menor. Já o caminhão que estava em repouso tem que aplicar uma grande força para movimentá-lo, o que sugere que ele tem maior massa. E agora pense no seguinte, na situação oposta. O carrinho em movimento e o caminhão em movimento, ambos com a mesma velocidade. Tá? Pode ser uma velocidade até baixa, mas eles estão em movimento. E você precisa, no caso, parar esses corpos. Já dá para ver aí que provavelmente o carrinho de brinquedo aplicando uma certa força, né? Eu comentei aqui sobre uma velocidade baixa. Aplicando uma certa força, que não é lá tão grande, seria já o suficiente para parar esse carrinho. Isso porque ele tem uma massa menor, né? Uma inércia, uma teimosia menor. E o caminhão já é outra história. De repente, a força que a gente aplica não é suficiente para mudar em nada a sua velocidade, por exemplo. Então, o conceito de massa, como eu coloquei aqui, nós podemos pensar pela química como sendo quantidade de matéria e pensar pela física como medida da inércia dos corpos. Todos os dois conceitos são corretos. Aqui é uma questão de que cada área do conhecimento procura trabalhar digamos assim, de uma maneira mais conveniente. Mas, veja, o conceito de inércia, para o que a gente pretende apresentar agora, ele é fundamental. Tanto que eu não sei se você lembra, a primeira lei de Newton é chamada lei da inércia, tá? Lei da inércia, e não lei da quantidade de matéria. Então vamos lá. Mas antes ainda de eu apresentar essas leis, vamos buscar um pouquinho resgatar como que é o movimento, no caso dos corpos
na história, tá? Como que o homem enxergou o movimento ao longo da história? Isso é uma coisa muito importante para a compreensão das leis de Newton e também para entender aí todo o esforço humano, digamos assim, em construir um conhecimento acerca do movimento. Então, observa aqui, nós temos ali a imagem de Aristóteles, e Aristóteles, ele, no caso, colocava um conhecimento filosófico. Então, ele enxergava a natureza de forma filosófica, não havia a experimentação, certo? E os gregos, eles defendiam, então, que os corpos, eles se movimentavam, na verdade, para buscar o seu lugar natural. Mas que lugar natural é esse? O que é essa história de lugar natural? Veja bem, os gregos, então, eles classificavam toda a matéria que existia em 4 elementos. Então, esses 4 elementos correspondem ao seguinte. No caso, a Terra, tá? A Terra, que seria o elemento que ficava no nível mais baixo. Nós tínhamos, então, sobre a Terra, a água. Sobre a água, o ar. E acima do ar, nós tínhamos, no caso, o fogo. E isso aí, né, eu estou falando aqui dos 4 elementos da Terra. Porque os gregos também acreditavam, né, como tudo que estivesse além ou acima da Lua, como algo, digamos assim, como se fosse uma espécie de algo perpétuo, tá? E veja bem agora, por exemplo, qual que é a ideia dos 4 elementos relacionada ao movimento? Os corpos, eles procuram o seu lugar natural. Então, por exemplo, quando nós jogamos uma pedra, por que a pedra vem em direção ao solo? Porque se nós pegarmos, por exemplo, um lago e a gente atirar uma pedra no lago, a pedra afunda. Porque uma pedra, ela corresponde, né, no caso, a matéria de mesmo tipo que a Terra. Então, o seu lugar natural é alcançar a Terra. Por que um rio, por exemplo, corre para o mar? Porque o rio é um elemento água e buscaria o próprio mar, que é o elemento água. O fogo, por exemplo, por que a chama da vela, ela, no caso, vai vertical para cima? A chama da vela ela não fica vertical para baixo. E os gregos explicavam, no caso, que o fogo ele tinha que ficar acima do ar. Então, a chama da vela buscaria, no caso, os espaços mais altos, certo? Então, essa era a ideia filosófica a respeito do movimento. Mas veja bem, agora veja que os gregos também tiveram que pensar um pouquinho mais a respeito do movimento dos corpos, porque imagine uma situação. Quando uma pedra, por exemplo, ela é lançada verticalmente para cima. Uma pedra, quando ela é lançada verticalmente para cima, se nós pensarmos quais forças atuam sobre essa pedra, hoje em dia nós sabemos que a força que atua, né, seria, desprezando a resistência do ar, seria a força-peso, quando a gente lança a pedra verticalmente para cima. Mas os gregos acreditavam que, além, né, existia, no caso, uma força do arremesso. Essa força do arremesso recebe aqui, no caso, o nome de ímpeto. E eles acreditavam que os corpos, quando se movimentavam, eles, para manter a sua velocidade, tinha de existir uma força atuando sobre aquele corpo de forma que ele mantivesse a sua velocidade. Essa força, ela no caso, foi chamada na época de ímpeto. E aqui, eu falei que eu não ia usar canetinha, mas eu preciso aqui, deixa eu pegar, porque a ideia aqui é o seguinte, olha só. Primeiro, Aristóteles, ele não acreditava, tá? Ele não acreditava no vácuo, que é a ausência de matéria.
Ele não acreditava no vácuo, mas veja bem uma coisa. Como que ele justificaria, então, o movimento da pedra? Aqui eu coloquei a pedra no sentido vertical, mas também poderia ter colocado a pedra num sentido horizontal. Então, segundo Aristóteles, como a pedra ela se movimentava, ela ocupa o espaço do vento, certo? E o vento, então, o que aconteceria com ele? Ele se movimentaria da frente da pedra, para que a pedra ocupasse esse espaço, para a parte de trás da pedra. E esse vento, quando ele ocupasse a parte de trás, não deixando a formação de vácuo, então esse vento seria responsável por impulsionar a pedra para cima, para frente e assim por diante. Então, essa era a ideia dada para a manutenção do movimento dos corpos. E uma outra coisa muito importante aqui, tá? Seria justamente por que os corpos paravam o seu movimento. O que poderia justificar, então, a parada do movimento dos corpos? Uma vez que eles acreditavam que uma força seria responsável por manter a velocidade dos corpos. Bom, nesse caso, os gregos, eles falavam numa espécie de memória que os corpos tinham da força quando eles foram lançados. Ou seja, memória da força de lançamento, tá? Memória da força de lançamento. E como que seria essa ideia de memória? Então seria assim, quando um corpo é lançado, ele guardava uma memória da força que foi aplicada sobre ele. E à medida que esse corpo se movimentava, o que acontece? Essa memória ia se dissipando. Por exemplo, um corpo lançado para cima, no início do movimento, ele se movimenta mais rápido porque ele tinha uma memória da força de lançamento. Mas quando ele chegasse num determinado ponto, ao longo do caminho, essa memória ia se dissipando e chegava num certo ponto que não existia mais essa memória acerca do lançamento. E esse corpo, o que ele faria a partir daí? Viria para o seu lugar natural. Então, uma pedra, quando não mais tivesse a memória do seu lançamento, voltaria ou cairia em direção, no caso, à Terra. Então, essa é, digamos assim, a ideia apresentada pelos gregos para o movimento. E essa ideia, gente, ela permaneceu por muito tempo. Tá? Na Idade Média, a igreja simplesmente não admitia ideias diferentes das ideias ali aristotélicas, onde quem se manifestasse contra teria que responder à Santa Inquisição. E no caso, né, quando nós chegamos na época de René Descartes, quando nós chegamos na época de Isaac Newton, já existia ali alguns cientistas que já vinham brigado com a igreja, já vinham, digamos assim, dando suporte a outros, como, por exemplo, Galileu Galilei, né? E agora, veja só, mas por que nós passamos a ter uma concepção diferente do movimento a partir, né, de Galileu, a partir de Descartes, a partir de Newton? Porque o mundo ele começa a entrar numa fase, né, onde começavam a aparecer tecnologias. Então nós passamos aí a ter canhões que disparavam balas. Nós temos aqui a imagem que eu coloquei dos barcos em movimento, e aqui até numa figura de guerra. Nós temos aqui o trebuchet no ataque a um castelo. Então observe que nós passamos para uma época onde o homem começa a ficar preocupado em conhecer trajetórias. Então ele precisava conhecer trajetórias e precisava descrever essas trajetórias matematicamente, tá? Ele precisava, no caso, fazer um estudo de colisões justamente para saber qual era o resultado de uma colisão. Ele precisava saber qual era, por exemplo, a força de um disparo e assim por diante. Então, quer dizer, o próprio desenvolvimento tecnológico da humanidade carecia de uma explicação
matemática, certo? E aí surge, no caso, Isaac Newton. Mas antes de Isaac Newton, o conceito de momento linear, que é o mesmo que quantidade de movimento, tá? Presta muita atenção que nós vamos entrar aqui numa ideia que particularmente eu acho fenomenal, tá? Um conceito importantíssimo e que norteia toda a física. Um conceito simplesmente espetacular e simples, mas que consegue sedimentar toda a mecânica, tá? Então veja só, a ideia apresentada, no caso, pelo René Descartes para o momento linear e quantidade de movimento, né, que corresponde à mesma coisa, que momento seria o produto da velocidade de um corpo pelo volume. Isso, então, caracterizava a quantidade de movimento de um corpo. O Descartes ele estava quase correto, ele quase chegou lá. Mas o Isaac Newton ele foi quem formulou de maneira correta que o momento ou quantidade de movimento era um produto da velocidade que os corpos tinham pela sua massa. Então, a quantidade de movimento ou momento, escrita da maneira correta, era um produto da velocidade dos corpos pela massa dos corpos. E observa o seguinte, todo corpo, então, que esteja em movimento, ele apresenta uma certa quantidade de movimento. Pensando nos corpos em movimento, então. Quando nós colocamos aqui, exemplificamos aquela situação do caminhão em baixa velocidade e do carrinho de brinquedo. O caminhão não era de brinquedo, né? O caminhão de verdade, em baixa velocidade. E o carrinho de brinquedo em baixa velocidade, imagine aí a quantidade de movimento desses corpos. A velocidade de ambos era a mesma, mas a massa não. A inércia desses corpos não era a mesma. O conceito de quantidade de movimento ele se torna fundamental quando o homem percebe a ideia da conservação da quantidade de movimento, onde os corpos eles tendem a conservar a sua quantidade de movimento. Quando, no caso, né, expliquemos aqui, eles ficam livres da ação de forças externas. Então, eles tendem, no caso, a conservar a sua quantidade de movimento, e isso vai acontecer na colisão entre corpos, por exemplo. Veja só, agora, a partir da ideia da conservação da quantidade de movimento, nós podemos, então, explicar todas as 3 leis de Newton, em cima desse conceito que eu acabo de apresentar, no caso aí para vocês, tá? Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. E a lei da inércia, ela considera que os corpos, eles apresentam uma velocidade constante. Então, os corpos apresentam uma velocidade constante, e isso, pensando lá na questão do momento linear, da conservação do momento linear, o momento linear, nesse caso, seria invariável. Se a velocidade não muda, não há mudança para o momento linear. E a conclusão a respeito disso aí é que, se não temos como mudar o momento linear de um corpo, é porque não há força atuando sobre esse corpo, certo? Veja, aqui entenda uma coisa. Quando eu digo que não há forças atuando sobre esse corpo, eu não estou me referindo à força zero, né? Quantidade de força. Quantidade de força zero. Porque nós podemos ter certamente mais do que uma força aplicada. Só que essas forças, elas estão o quê? Se cancelando. Existe um cancelamento da ação dessas forças, de forma que podemos ter 2, podemos ter 3, podemos ter 4, 5, tantas quantas forem, porém todas elas se cancelam mutuamente. Então, uma situação onde temos zero força, pensando dentro da atmosfera terrestre, e não só da atmosfera, dentro do campo gravitacional terrestre, isso não é possível, tá? Isso não é possível. Dentro do nosso campo gravitacional terrestre, não encontraremos
nenhum corpo que fique livre da ação de qualquer tipo de força. Não tem como. Mas no espaço sideral, sim, nós podemos ter um corpo que está livre da ação de qualquer força. Agora veja, nesse caso, então, nós temos que as forças estão o quê? Se equilibrando, pensando dentro do campo gravitacional terrestre, e por isso não há forças, né, não há resultante aqui existente sobre esse corpo. E nesse caso, gente, observe que nós podemos dizer que na ausência de uma força resultante que atue sobre um corpo, ele permanecerá em movimento com velocidade constante indefinidamente, ou em repouso, se assim estiver. Quer dizer, se ele estiver parado em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se ele estiver em movimento e a sua velocidade é constante, ele está livre da ação de forças, assim ele ficará eternamente enquanto não aparecer uma força. Agora, eu gostaria de retornar aqui na atribuição da força para mostrar para vocês. Veja a primeira atribuição. Força é um agente que equilibra corpos. Isso aqui está ligado à primeira lei de Newton, certo? Ligado à primeira lei de Newton, essa atribuição da força. Aqui agora, na segunda lei de Newton, nós temos o quê? A pergunta seria, e se uma força passar a atuar sobre o corpo? Primeiro, se nós pensarmos na primeira lei, o que nós tínhamos? Nenhuma força atua sobre o corpo, ele mantém uma velocidade constante. Aqui, eu até fico imaginando aquela situação em que alguém, por exemplo, chega e pergunta para o Isaac Newton, mas Newton, tudo bem então, se não tem força atuando, o corpo não pode mudar a velocidade, ou se ele tiver em repouso, ele fica em repouso. Mas se começar a atuar uma força, como é que fica isso aí? E aí que vem a segunda lei de Newton. Porque se passamos a ter uma força atuando sobre um corpo, a força sobre o corpo causará uma mudança no momento linear desse corpo. Então, ele passará a ter um momento linear variável, certo? Então, aqui, observem que com a ação dessa força externa, o momento linear é variável, e daí nós não temos a conservação do momento linear por causa da ação dessa força externa. E o que acontece com esse corpo? Ele adquire aceleração. A aceleração é a medida da mudança da velocidade ao longo do tempo. Cuidado, tá? Aqui ainda bem que eu coloquei essa tela que vai mostrar bem isso aí. A velocidade de um corpo muda não é por causa da aceleração. A velocidade de um corpo muda por causa da força aplicada sobre ele. A aceleração é a medida da mudança da velocidade ao longo do tempo. A aceleração é a taxa com que a velocidade mudou ao longo do tempo. Então, cuidado, porque existe muita gente que vem e coloca a velocidade mudou por causa da aceleração. Não, a velocidade não mudou por causa da aceleração. A velocidade mudou porque foi aplicada uma força sobre esse corpo, né? E a medida da mudança da velocidade em função do tempo é a aceleração. E então a gente pode dizer que ele adquiriu uma aceleração, tá? Então observe aqui que nós podemos escrever essa segunda lei de Newton de duas formas diferentes. A primeira diz que a força é igual à variação do momento ou variação da quantidade de movimento no decorrer do tempo. Essa é uma definição, digamos assim, menos usada para a segunda lei de Newton, tá? Já no ensino médio, costuma-se dizer que a força é igual ao produto, ou seja, a multiplicação da massa do corpo pela sua aceleração. Então, isso aqui seria a ideia da segunda lei de Newton, beleza? Então, tá aqui essa ideia da segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton é um pouquinho mais difícil de entender do que a primeira. E a terceira lei de Newton, ela também vai ser aqui explicada pela ideia do momento linear. Então, vamos ver aí qual seria a terceira lei de Newton. Aqui eu faço uma pergunta que é o seguinte. O momento, ele pode ser transferido de um corpo para outro? Então, o momento, a quantidade de momento, ela pode ser transferida de um corpo para outro? Sim ou não? Bom, o que acontece é que se nós imaginarmos aqui
a pessoa ela vem e chuta essa pedra, o que acontece quando ela chuta essa pedra? Que ela fornece um momento para essa pedra. Se nós imaginarmos a pedra aqui em repouso, depois do chute, vamos imaginar que essa pedra entrou em movimento. Como ela entra em movimento, ela passa a ter o quê? Velocidade. E se ela passa a ter velocidade, significa que ela agora tem um momento, ela tem uma quantidade de movimento. A massa dessa pedra multiplicada pela sua velocidade agora é a sua quantidade de movimento. Mas antes ela não tinha. Se antes ela não tinha, é porque a perna transferiu momento ou quantidade de movimento para a pedra. Mas o que aconteceu automaticamente? Nós podemos considerar que a pedra, quando ela recebe esse momento, ela se vinga, né? E a vingança dela se traduz normalmente aquela dor que dificilmente quem chutou a pedra não vai sentir, certo? Então o que acontece? Nós temos aqui uma reação que ela tem sentido no caso oposto, mas está na mesma direção e é de exatamente a mesma intensidade, certo? Exatamente na mesma intensidade. E aqui, então, nós dizemos que existe a transferência de momento. A perna causa um momento sobre a pedra, mas a pedra devolve esse momento de forma instantânea sobre a perna, o conjunto perna e pé. E aqui nós colocamos, então, que a terceira lei de Newton fica para toda ação, existe uma reação de igual intensidade na mesma direção, mas no sentido oposto, certo? Então tá aí.